Eu tinha 43 anos quando entendi que uma vida pode desabar como parede de barro mal fincada. Não de uma vez, pedaço por pedaço, até que não sobra nada para segurar em pé. Perdi o emprego num mês de junho, seco e sem chuva, como se o próprio céu tivesse decidido não me dar trégua. 3 semanas depois enterrei meu pai, e antes que eu aprendesse a respirar de novo, meu marido levou as roupas dele numa mala e me disse que já não sabia mais quem eu era. Nem eu sabia. Era só isso que eu tinha para responder, mas fiquei calada, porque mulher que chora demais na frente de quem vai embora dá a impressão de estar implorando, e eu não tinha mais orgulho para gastar com implorar. Foi assim que vim parar aqui, no pedaço de terra que meu pai deixou no interior do Piauí, perto de um povoado tão pequeno que nem toda a gente do estado sabe dizer o nome certo. Terra seca, de chão rachado, com um casebre velho que ele mesmo tinha erguido décadas atrás, quando ainda tinha força nos braços e sonho na cabeça. Eu não tinha nenhuma coisa nem outra. Só a mala, os documentos do terreno e uma vontade de sumir que eu confundia na época com vontade de recomeçar. As primeiras semanas foram de ilusão. Eu achava que bastava querer, que a terra ia entender minha boa vontade e me dar alguma coisa em troca, mesmo eu não sabendo por onde começar. Plantei milho torto, em covas rasas demais, sem entender que a terra dali precisa de descanso antes de receber semente. Perdi quase tudo na primeira semana de sol forte. As plantinhas que nasceram, tortas e amareladas, morreram sem nem me dar o consolo de florescer. Foi então que resolvi consertar a casa. Meu pai tinha construído aquelas paredes de taipa há mais de 30 anos, e o tempo, com sua paciência cruel, tinha corroído o que um dia foi firme. Rachaduras subiam feito veias secas pela parede dos fundos. Eu não sabia nada sobre barro, sobre sopro, nem sobre osso de construção. Só sabia que precisava de um teto que não ameaçasse cair em cima de mim enquanto eu dormia. Misturei barro com água, do jeito que lembrava ter visto uma vez quando era menina, e ainda seguia meu pai pelo terreiro feito sombra pequena. Empilhei a massa, sem trama de madeira por dentro, sem entender que barro sem esqueleto é só lama que finge parede. Na primeira noite depois de erguida, ouvi um estalo seco, como o de um osso quebrando ao longe. De manhã, encontrei metade da parede caída, esparramada feito uma ferida aberta no chão empoeirado. Não chorei daquela vez. Levantei tudo de novo, com raiva, com uma teimosia que eu nem sabia que ainda carregava dentro de mim. Refiz a mistura, apertei mais a massa, rezei baixinho enquanto erguia cada punhado de barro, como se orações pudessem substituir técnica. A parede ficou em pé por 4 dias. No 5º, veio uma chuva rápida, dessas que chegam sem avisar no sertão, e levou tudo junto com a lama que escorria pelo quintal. Foi a 2ª queda. Fiquei ali, parada, olhando os pedaços de barro desmanchados na terra molhada e senti que estava olhando para minha própria vida. Cada fracasso meu tinha o mesmo formato. Promessa de firmeza, ilusão de que dessa vez ia dar certo, e depois o desabamento silencioso, sem plateia, sem socorro. A 3ª vez que ergui a parede, fiz por teimosia pura, sem fé de que fosse durar. Já não rezava mais enquanto trabalhava. Só batia o barro com força, descontando nele a raiva que não tinha para onde ir. Terminei exausta, com as mãos rachadas e sangrando nas pontas dos dedos, os braços doloridos de um jeito que eu nunca tinha sentido antes, nem nos piores dias de escritório, nem nas madrugadas de hospital, ao lado do meu pai. Naquela noite, sentei no chão do terreiro, encostada numa trave velha, olhando para o céu estrelado que aqui parece mais perto, mais pesado, como se quisesse dizer alguma coisa que eu ainda não sabia escutar. O silêncio do campo é diferente do silêncio da cidade. Lá, o silêncio é ausência, aqui é presença. Um som grosso de grilos, de vento baixo passando pelo capim seco, de bicho pequeno se mexendo no mato. Fiquei ali até tarde,
sem forças nem para entrar. De madrugada veio o vento mais forte, e eu ouvi entre o sono raso e o cansaço o mesmo estalo seco da primeira noite. Não precisei acender lanterna para saber o que tinha acontecido. Pela manhã, encontrei a parede desabada pela terceira vez, os pedaços de barro espalhados como destroços de um naufrágio silencioso. Foi ali, sentada no meio daquele estrago, com as mãos sujas e o peito apertado, que percebi. Eu não sabia construir nada. Nem parede, nem plantação, nem vida. Talvez nunca tivesse sabido. Foi exatamente nesse dia, com o sol já alto e a poeira ainda pairando no ar por causa do desabamento, que ouvi passos vindo pela estrada de chão batido que levava até minha porteira. Um homem caminhava devagar, com uma trouxa pequena nas costas, o chapéu de palha poído protegendo o rosto marcado pelo tempo e pelo sol. Ele parou a alguns metros de mim, olhou para a parede caída, depois para mim e disse, com uma calma que me pareceu quase estranha diante daquele estrago todo: "A senhora está precisando de ajuda, e eu estou precisando de comida." Não perguntei o nome dele, não perguntei de onde vinha, nem para onde ia. Só olhei para os pedaços de barro no chão, para as minhas mãos feridas, e pensei que já não tinha mais orgulho suficiente para recusar. "Se souber levantar a parede, que não caia", falei, com a voz mais firme do que eu sentia por dentro. "Pode ficar." Ele assentiu devagar, como quem já esperava por aquela resposta há muito tempo, e disse apenas seu nome, baixo, quase como um segredo: "Rubem." E foi assim, entre o pó da terceira queda e o silêncio pesado do meio-dia, que a vida decidiu me dar mais uma chance, sem eu saber naquele momento o quanto aquele homem simples ia mudar, não só minha casa, mas tudo o que sobrava de mim. Os primeiros dias com Rubem em casa foram cheios de uma desconfiança que eu carregava como quem carrega a faca escondida na cintura, pronta para qualquer sinal de perigo. Não era medo dele exatamente, era medo de mim mesma, da minha capacidade de errar de novo, de confiar em quem não devia. Ele dormia num canto do galpão velho, sobre uma esteira de palha que ele mesmo trançou na primeira tarde, sem que eu precisasse pedir. Comia pouco, sempre esperando que eu servisse primeiro, como se seu lugar naquela casa fosse o de sombra, não o de gente. Falava pouco também. As frases dele vinham curtas, secas, como se cada palavra custasse um esforço que ele preferia guardar para outra hora. Na primeira manhã de trabalho, ele me levou até a parede caída e ficou olhando os pedaços por um tempo comprido, sem pressa, como quem lê um livro que só ele sabe decifrar. "A senhora fez sem osso", disse finalmente, cutucando um bloco de barro seco com a ponta da bota velha. "Osso?", perguntei, sem entender. "Parede de taipa precisa de esqueleto por dentro. Madeira, bambu, o que tiver. Sem isso, é barro fingindo ser parede. Cai sempre." Foi a primeira lição, ali mesmo, debaixo do sol, que já esquentava forte às 8 da manhã. Ele me mostrou como cravar as varas de bambu formando uma trama firme, como amarrar com cipó fino, como misturar o barro com palha seca para dar liga, sem excesso de água que amolecesse tudo. Eu ouvia calada, prestando atenção em cada gesto das mãos dele, ásperas e seguras, tão diferentes das minhas, que tremiam ainda pelo cansaço dos dias anteriores. "A senhora tem pressa", ele falou sem me olhar, enquanto amarrava mais um nó na trama de bambu. "Terra não gosta de pressa." Engoli a vontade de retrucar. Ele tinha razão, e isso me incomodava mais do que se tivesse errado. Levamos 3 dias para levantar a nova parede. 3 dias de trabalho lento, de mãos na lama, de sol quente nas costas e conversa curta, quase nenhuma. Só o necessário para entender o próximo passo. À noite, eu cozinhava o pouco que tinha. Feijão, farinha, alguma verdura que sobrava da horta murcha. E dividia com ele sem cerimônia, embora ainda com aquele resto de desconfiança que não ia embora fácil. Uma noite, enquanto comíamos em silêncio no terreiro,
sentados em banquinhos de madeira que ele mesmo consertou, resolvi perguntar o que me incomodava desde o primeiro dia. Por que o senhor pediu só comida? Podia ter pedido dinheiro, ou ido para outro lugar melhor que esse aqui. Ele ficou quieto por um tempo, olhando o prato quase vazio na mão. Quando falou, a voz saiu baixa, quase se perdendo no som dos grilos ao redor. Lugar melhor eu já procurei bastante, não achei. Comida e teto já bastam para mim. Não perguntei mais nada naquela noite. Havia, na maneira como ele disse aquilo, um peso que eu reconhecia. O mesmo peso que eu carregava desde que perdi meu pai, meu emprego, meu casamento. Um peso de quem já cansou de esperar coisa boa e aprendeu a se contentar com o pouco que aparece. A parede nova ficou em pé depois da primeira chuva forte que veio na semana seguinte. Fiquei acordada a noite toda, ouvindo o barulho da água caindo no telhado velho, esperando o estalo seco que já conhecia de cor. Ele não veio. De manhã, saí correndo para ver o resultado, e a parede estava lá, firme, molhada, mas inteira, como se tivesse resistido não só à chuva, mas a tudo que eu tinha jogado contra ela nas tentativas anteriores. Foi a primeira vitória em muito tempo, pequena, mas real. Chorei ali, no meio do terreiro molhado, sem vergonha de Rubem ver, porque já não tinha mais força para esconder aquilo. Ele ficou parado a alguns passos, sem se aproximar, sem tentar consolar com palavras. Só esperou, respeitando meu choro do mesmo jeito que respeitava o silêncio da terra. Depois daquele dia, alguma coisa mudou entre nós. Não virou confiança plena, e isso ainda ia levar tempo, e eu sabia disso. Mas virou um respeito mútuo, silencioso, do tipo que não precisa de muitas palavras para existir. Ele começou a me ensinar mais coisas. Como preparar a terra antes de plantar, revirando e descansando o solo por dias, antes de qualquer semente tocar o chão. Como reconhecer pelo cheiro do vento quando a chuva estava próxima. Como cavar poço raso perto do riacho seco para encontrar água mesmo nos meses mais difíceis. Uma tarde, enquanto revirávamos a terra da horta nova, ele parou de repente, cheirou o ar e disse: "Vai chover forte amanhã, bem forte." Olhei para o céu, limpo e azul, sem nenhuma nuvem à vista, e quase ri da certeza dele. Como o senhor sabe. O vento muda de cheiro antes da chuva grande, cheiro de ferro, de metal molhado. A senhora vai aprender a sentir também, com o tempo. No dia seguinte, choveu como ele previu. Uma tempestade forte que durou a tarde inteira, com trovões que sacudiam as janelas velhas da casa. Fiquei impressionada, mas guardei aquilo comigo, sem comentar muito. Havia em Rubem um conhecimento que parecia vir de outro lugar, de uma vida inteira dedicada a entender os sinais que a terra e o céu davam para quem soubesse prestar atenção. Comecei a perceber também que ele carregava suas próprias dores, escondidas atrás daquele silêncio comprido. Às vezes, à noite, eu o via olhando para o horizonte com uma expressão distante, como quem revisita lembranças que preferia esquecer. Uma vez perguntei se ele tinha família, e ele só respondeu: "Tive. Nada mais além disso." E eu, que sabia bem o peso de perguntas que doem, não insisti. As semanas foram passando e a propriedade foi ganhando forma. A horta começou a brotar direito, as galinhas que compramos com o pouco dinheiro que sobrou começaram a botar ovos, e a parede nova continuava firme, resistindo a mais 2 chuvas fortes sem sinal de rachadura. Eu ainda sentia, no fundo, aquele medo antigo de que tudo pudesse desabar de novo, do mesmo jeito que a parede tinha caído 3 vezes antes de aprender a ficar em pé. Mas havia também, crescendo devagar dentro de mim, algo que eu quase tinha esquecido como sentir: esperança. E foi numa dessas tardes tranquilas, enquanto ajudava Rubem a consertar a cerca do curral, que aconteceu o primeiro acontecimento estranho, pequeno, quase bobo,
mas que ficou martelando na minha cabeça por dias, sem que eu conseguisse entender por quê. Foi numa tarde de calor seco, daquelas em que o ar parece tremer sobre a terra rachada, que Rubem parou de repente o trabalho na cerca e ficou olhando para o mato fechado no fim do terreno, os olhos semicerrados, como quem escuta alguma coisa que eu não conseguia ouvir. "O senhor tá bem?" perguntei, martelo ainda na mão. Ele não respondeu de imediato. Ficou parado, a cabeça levemente inclinada, e só depois de um tempo comprido balançou a cabeça, devagar, como quem afasta um pensamento incômodo. "Nada não, vamos continuar." Não dei muita importância na hora. O calor deixava a gente estranho, cansado, e eu mesma já tinha tido tonturas daquele jeito nos primeiros dias na propriedade. Mas à noite, deitada na cama velha que foi do meu pai, ouvi alguma coisa que me fez sentar de repente, o coração batendo forte no peito. Um som baixo, quase um murmúrio, vindo de longe, do lado onde ficava o mato fechado que Rubem tinha olhado mais cedo. Não era vento comum. Era mais parecido com vozes, indefinidas, misturadas ao farfalhar das folhas, como se alguém conversasse baixinho em uma língua que eu não conseguia entender direito. Fiquei imóvel, ouvindo, o suor frio descendo pela nuca, apesar do calor da noite. O som parou depois de alguns minutos, tão de repente quanto tinha começado. Não consegui dormir direito o resto da noite, revirando na cama, com os ouvidos atentos a qualquer ruído que voltasse. De manhã, contei para Rubem, tentando soar mais calma do que realmente estava. "Ouvi vozes ontem à noite, vindo do mato lá do fundo." Ele parou o que estava fazendo. Na época, consertava uma enxada quebrada, e me olhou de um jeito que não consegui decifrar. Não era surpresa. Era mais parecido com reconhecimento, como se já esperasse por aquilo. "Faz tempo que a senhora ouve isso?" "Só ontem, por quê? O senhor sabe o que é?" Ele voltou a atenção para a enxada, ajustando o cabo de madeira com mais força do que precisava. "Terra velha guarda coisa velha", disse sem me olhar. "Melhor não ir lá no fundo à noite." A resposta, longe de me tranquilizar, só aumentou minha inquietação. Passei os dias seguintes tentando não pensar naquilo, me distraindo com o trabalho na horta, que já dava sinais bons de colheita, e com as galinhas, que Rubem ensinou a cuidar direito depois que 2 quase morreram por causa de um bicho que ele identificou só pelo formato da pegada na terra. Mas as vozes voltaram, 3 noites depois, mais claras dessa vez. E dessa vez, entre o murmúrio indefinido, achei reconhecer por um instante breve e arrepiante um som parecido com choro. Um choro de criança, distante, abafado pelo vento. Não aguentei ficar deitada. Levantei, peguei a lanterna velha e fui até a porta do galpão onde Rubem dormia. Bati de leve, e ele abriu quase imediatamente, como se já estivesse acordado, esperando. Ouvi de novo. Falei, a voz falhando um pouco. Parecia choro de criança. Ele ficou em silêncio por um tempo longo, olhando para o escuro em direção ao mato. Quando falou, a voz saiu mais grave do que o normal. "Amanhã eu mostro uma coisa para a senhora, mas só de dia. À noite essas coisas é melhor deixar quietas." Não consegui dormir o resto da noite, remoendo as palavras dele, tentando entender que segredo aquela terra escondia havia tanto tempo, esperando para ser descoberto. Ou talvez esperando que eu nunca descobrisse. Na manhã seguinte, depois do café, Rubem me levou até o fundo da propriedade por um caminho estreito entre o capim alto que eu nunca tinha explorado sozinha. O mato ali era mais fechado, mais escuro mesmo com o sol forte lá em cima, como se as árvores conspirassem para barrar a luz. Depois de caminhar por uns bons 20 minutos, chegamos a uma clareira pequena, onde as ruínas de uma construção antiga mal se distinguiam entre o mato que tinha crescido por cima. Pedras de alicerce, parte de uma parede baixa, e o que parecia ser os restos de um poço, coberto por tábuas apodrecidas pelo tempo. "Isso aqui é..." Comecei, mas não completei a frase.
sem saber o que perguntar primeiro. Capela velha, disse Rubem, a voz baixa, quase reverente. Do tempo dos antigos, que moraram aqui antes do seu pai comprar a terra. Ninguém mais lembra direito o que aconteceu, só que um dia ficou abandonada e ninguém quis mais chegar perto. Olhei em volta, sentindo um arrepio que não tinha explicação lógica, apesar do calor do meio-dia. Havia algo naquele lugar, um peso no ar, uma quietude diferente da quietude comum do campo, mais pesada, mais carregada, como se o próprio silêncio ali guardasse memória. E o poço? Perguntei, olhando para as tábuas podres cobrindo a boca escura. Rubem ficou calado por um instante antes de responder. Isso é uma história para outro dia. Hoje só queria que a senhora soubesse que esse lugar existe para entender os sons quando vierem de novo. Voltamos para casa em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Eu tentava juntar as peças daquele mistério, sentindo que Rubem sabia mais do que estava disposto a contar, mas também reconhecendo que não era hora de forçar. Ele tinha seus próprios silêncios, do mesmo jeito que eu tinha os meus, e talvez fosse justamente esse respeito mútuo pelos segredos guardados que estava, aos poucos, construindo algo parecido com confiança entre nós. Naquela noite, as vozes voltaram, mas dessa vez, deitada na cama, ouvindo o murmúrio distante vindo da direção da capela abandonada, não senti só medo. Senti também uma tristeza estranha, como se aquele som carregasse não ameaça, mas dor antiga, esperando por alguém que finalmente escutasse. Foi a primeira vez, desde que cheguei àquela terra, que dormi pensando não em mim mesma e nos meus próprios fracassos, mas em outra história, mais antiga, que parecia entrelaçada com a minha de um jeito que eu ainda não conseguia entender. Os dias que se seguiram foram estranhos, como se a descoberta da capela tivesse aberto uma fresta entre o mundo que eu conhecia e outro, mais antigo, que só agora começava a se revelar. As vozes continuaram vindo, quase sempre à noite, quase sempre baixas, como sussurros que se recusavam a formar palavras inteiras. Aprendi a não ter mais tanto medo delas. Aprendi também a esperar o dia em que Rubem decidisse contar o resto da história. Isso aconteceu numa noite de lua cheia, quando o campo ficava iluminado de um jeito prateado, quase irreal. Estávamos sentados no terreiro depois do jantar, e Rubem, contra o costume, foi ele quem puxou o assunto primeiro. "A senhora quer saber do poço", disse, sem olhar para mim, os olhos fixos no fogo pequeno que mantínhamos aceso para afugentar os mosquitos. Não respondi de imediato, com medo de que qualquer palavra minha o fizesse recuar de novo para o silêncio. Só esperei, o coração batendo mais forte do que eu gostaria de admitir. "Antes do seu pai comprar essa terra", começou ele, a voz baixa, quase se confundindo com o crepitar do fogo, "morava aqui uma família, marido, mulher, um filho pequeno, tempos difíceis, seca braba, quase tudo que plantavam morria antes de dar fruto. O homem cavou aquele poço com as próprias mãos, procurando água que salvasse a colheita e os bichos. Ele parou, como se as palavras seguintes custassem mais do que as anteriores. Um dia, o menino desapareceu. Procuraram por semanas, por todo canto. Nunca a acharam. A mãe começou a ouvir vozes de criança à noite, chorando, chamando por ela. O pai, de tanto desespero, cobriu o poço com tábuas, dizendo que era ali que a alma do filho ficava presa, tentando escapar. Um silêncio pesado caiu entre nós depois daquilo. Senti um nó na garganta, lembrando das noites em que também eu tinha ouvido aquele choro distante, sem saber, até aquele momento, que carregava uma história tão dolorosa por trás. "E a família?" perguntei, a voz quase um sussurro. "Foram embora pouco tempo depois. Nunca mais voltaram. Terra ficou abandonada, até seu pai comprar anos depois. Ele sabia da história, mas nunca contou para ninguém, só ficava quieto quando alguém perguntava do lugar. Fiquei olhando para o fogo, tentando entender o peso daquilo tudo.
Meu pai tinha vivido naquela terra, sabendo do que ela guardava, e mesmo assim escolhido ficar, construir sua casa, criar sua vida ali, respeitando de longe o que não podia mudar. O senhor acha que é real? Perguntei finalmente. As vozes, quero dizer. Ou será que é só vento, imaginação? Rubem ficou quieto por um longo momento antes de responder, os olhos ainda fixos no fogo. Não sei se é fantasma ou só dor que ficou grudada na terra, esperando alguém escutar. Mas sei que respeito é a única coisa que se deve a esse tipo de coisa. Não brigar, não ignorar, só respeitar. Aquela resposta ficou martelando em mim durante dias. Comecei a olhar para a propriedade de um jeito diferente, entendendo que ali não vivia só eu e Rubem, mas também as memórias de quem tinha sofrido antes, gravadas na terra do mesmo jeito que minhas próprias dores estavam gravadas em mim. Foi então, numa tarde chuvosa, que aconteceu o segundo momento de tensão intensa da minha história naquela terra. Eu tinha ido sozinha até o riacho buscar água, já que Rubem estava ocupado consertando o telhado do galpão. O caminho, de tanta chuva dos dias anteriores, estava escorregadio, cheio de lama vermelha que grudava nas botas. No caminho de volta, com o balde cheio e pesado, escorreguei numa descida perto da capela abandonada, caindo com força no chão molhado. A dor no tornozelo foi imediata, aguda, subindo pela perna como fogo. Tentei me levantar, mas o pé não sustentava peso nenhum, e eu me vi ali, sozinha, caída perto daquele lugar que carregava tanta história pesada, com a chuva começando a cair mais forte, encharcando minhas roupas e apagando aos poucos a luz do fim de tarde. Foi nesse momento, com o medo subindo pela garganta e as mãos tremendo tanto de dor quanto de pavor, que ouvi de novo o murmúrio vindo da direção da capela. Mais claro dessa vez, mais próximo, como se as vozes tivessem percebido minha fragilidade e se aproximado por causa dela. Tentei gritar por Rubem, mas o vento forte e a chuva engoliam minha voz antes que ela alcançasse longe o suficiente. O murmúrio continuava, entrelaçado ao som da chuva, e por um instante, breve, mas aterrorizante, tive certeza de ouvir, claramente, uma voz de criança chamando por mamãe, tão perto que parecia estar ao meu lado. O pânico tomou conta de mim. Tentei me arrastar para longe da capela, o tornozelo latejando, o coração disparado, as mãos enterrando nos dedos na lama vermelha, numa tentativa desesperada de me afastar daquele lugar. Foi então que ouvi passos apressados vindo pelo caminho e a voz de Rubem cortando através da chuva. Teresa! Nunca tinha ouvido ele dizer meu nome antes. Sempre era a senhora, distante, respeitoso, mas também guardado. Ouvir meu nome sair da boca dele, carregado de urgência genuína, quebrou alguma coisa em mim, e as lágrimas se misturaram à chuva no meu rosto enquanto ele chegava, se ajoelhando ao meu lado, os olhos cheios de uma preocupação que eu não esperava. Machucou onde? Perguntou, já examinando meu tornozelo com mãos firmes, mas cuidadosas. O pé. E as vozes, Rubem, elas estavam bem perto, eu ouvi... Eu sei, disse ele, me ajudando a levantar, passando meu braço por cima do ombro dele para me sustentar. Vamos sair daqui agora. De dia essas coisas não costumam se aproximar tanto, mas com chuva forte e a senhora machucada, melhor não arriscar. Ele me carregou quase todo o caminho de volta para casa, o corpo firme, sustentando o meu peso. A chuva castigando os dois, mas ele não demonstrava cansaço nem pressa demais. Só uma determinação silenciosa de me levar em segurança. Enquanto caminhávamos, o murmúrio foi ficando para trás, mas o arrepio na minha nuca demorou muito mais para desaparecer. Naquela noite, com o tornozelo enfaixado e elevado sobre um travesseiro velho, deitada na cama enquanto a chuva ainda castigava o telhado, Rubem sentou ao meu lado, algo que nunca tinha feito antes. Ficou em silêncio por um tempo, olhando para as próprias mãos calejadas. Perdi gente também,
disse finalmente a voz rouca, quase um sussurro. Por isso entendo esse tipo de dor que fica grudada, que não sai. A senhora não está sozinha nisso, Teresa. Foi a primeira vez que ele compartilhou algo tão íntimo, e o peso daquela confissão, ainda que incompleta, ainda que cheia de lacunas que ele preferia manter fechadas, criou entre nós um laço que eu não esperava sentir tão cedo. Não perguntei mais detalhes. Só estendi a mão e ele a segurou por um momento breve, mas suficiente para que os dois entendêssemos que não estávamos mais sozinhos naquela terra cheia de memórias. Nem os fantasmas dela, nem os nossos próprios. As semanas seguintes ao acidente perto da capela trouxeram uma mudança silenciosa, mas profunda, na maneira como Rubem e eu convivíamos. Não era só o laço que tínhamos criado naquela noite de chuva. Era algo mais amplo, como se os dois tivéssemos decidido sem palavras que a dor não precisava ser carregada sozinha. Meu tornozelo levou quase 3 semanas para sarar direito, e durante esse tempo, Rubem assumiu quase todo o trabalho pesado da propriedade, mas sempre me chamando para participar do que eu conseguia fazer sentada ou com pouco esforço. Aprendi a selecionar sementes, a separar as boas mudas das fracas, a entender pelas mãos dele o tempo certo de cada plantação, a paciência que a terra exige antes de entregar qualquer fruto. A horta, àquela altura, já dava resultados que eu nunca imaginei possíveis quando cheguei. Abóbora, feijão, milho, dessa vez plantado do jeito certo, em covas fundas, respeitando o descanso do solo que Rubem tinha me ensinado. As galinhas prosperavam, os ovos sobravam para vender no povoado vizinho, e aos poucos o dinheiro que entrava, ainda que pouco, começou a trazer uma sensação estranha e esquecida. Segurança. Numa tarde, enquanto ajudava Rubem a consertar a rede de pesca para usarmos no riacho, resolvi perguntar de novo sobre o passado dele, dessa vez com mais delicadeza do que da primeira vez que tentei. O senhor disse que perdeu gente também. Quer contar ou prefere guardar? Ele ficou quieto por um bom tempo, os dedos ainda trabalhando os nós da rede com uma habilidade que parecia automática. Quando finalmente falou, a voz saiu mais suave do que o normal. Eu tive família, lá pro lado do Ceará. Mulher e uma filha pequena. Perdi as duas numa enchente faz uns 10 anos. Desde então, ando de terra em terra, trabalhando o que aparece, comendo o que oferecem. Nunca mais quis ficar muito tempo em lugar nenhum. Até chegar aqui. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era cheio. Pesado de compreensão mútua. Eu sabia, melhor do que ninguém, o que era carregar uma perda que reorganiza toda a vida ao redor dela, que transforma cada dia comum numa tentativa de sobreviver ao peso de uma ausência. E por que decidiu ficar aqui? Perguntei a voz baixa. Ele finalmente me olhou, os olhos cansados, mas firmes, carregando uma sinceridade que eu não esperava. Porque vi na senhora alguém tentando levantar parede que insistia em cair, e lembrei de mim mesmo, tentando levantar minha própria vida do mesmo jeito, sem saber como. Achei que talvez pudesse ajudar dessa vez. Senti os olhos arderem, mas não deixei as lágrimas caírem. Só balancei a cabeça, agradecendo sem palavras, porque algumas gratidões são grandes demais para caber em frases. Foi mais ou menos nessa época que as vozes vindas da capela começaram a mudar. Não desapareceram de todo, mas ficaram mais espaçadas, mais suaves, quase como uma despedida lenta. Uma noite, decidimos, os dois juntos, ir até lá, levando flores silvestres que colhemos perto do riacho. Não sabíamos bem que ritual seguir, mas sentimos que era o gesto certo. Ajoelhamos perto do poço coberto, e Rubem, com uma voz solene que eu nunca tinha ouvido antes, disse algumas palavras simples, pedindo descanso para a alma que ali sofria há tanto tempo e perdão para a dor que a família tinha deixado gravada naquela terra. Deixamos as flores sobre as tábuas podres e voltamos para casa em silêncio, o peito mais leve do que em muito tempo. Aquela foi a última noite em que ouvi as vozes.
Não sei dizer com certeza se aquilo foi mesmo espiritual, ou se era só o jeito que a mente e o coração encontraram de processar tanta dor acumulada naquele lugar, a da família antiga e a minha própria. Ruben também nunca soube explicar direito, e acho que nenhum dos dois precisava de explicação. Bastava o respeito. Os meses foram passando, e a propriedade que um dia foi símbolo do meu fracasso se transformou aos poucos em símbolo de recomeço. A parede de taipa continuava firme, resistindo a todas as chuvas que vieram depois. A horta dava frutos generosos. As galinhas multiplicavam, e eu, que cheguei ali carregando só perdas, do emprego, do pai, do casamento, comecei a sentir que talvez estivesse, enfim, aprendendo a construir alguma coisa que durasse. Ruben continuou morando na propriedade, e o que começou como troca de trabalho por comida se transformou com o tempo numa parceria que nenhum dos dois sabia nomear direito, mas que os dois reconheciam como necessária, como certa. Não era pressa de amor romântico, nem promessa de futuro perfeito. Era antes o reconhecimento simples de que duas pessoas quebradas, encontrando-se no meio do nada, podiam se ajudar a ficar inteiras de novo. Meu pai, se estivesse vivo, talvez entendesse melhor do que ninguém o que aconteceu comigo naquela terra que ele deixou. Talvez já soubesse desde sempre que ali, entre o barro, o suor e os silêncios da roça, uma pessoa perdida podia encontrar não só sustento, mas sentido. Hoje, quando alguém pergunta como foi que sobrevivi àqueles primeiros meses difíceis, eu só digo que aprendi, com uma parede que caiu 3 vezes, que algumas coisas só ficam de pé quando tem esqueleto por dentro. Trama firme, feita de paciência, de ajuda, de fé no que ainda não se vê, e que às vezes, no meio do maior desabamento, é que aparece a mão certa para nos ensinar a levantar de novo, tijolo por tijolo, dia por dia, até que a vida, como a terra depois da seca, volte a florescer.